Oi, gente. Hoje eu queria gravar um áudio, que vai ficar um vídeo, né? Sobre com uma comparação que eu quero fazer sobre duas empresárias e pessoas, né? Grandes empresárias, mas no caso uma delas ela até apareceu na frente das telas, né? Que é a Billie Miller, de Dan Simmons, e Marlene Matos. Eu quero fazer uma comparação entre as duas, de vários fatores, de várias coisas que aconteceram entre as duas, comparar o trabalho delas e tal. Bem, eu vou começar com o fator de ter uma preferida. Para quem não sabe, no programa Dan Simmons tinha uma preferida, que era a Mad, a aluna preferida da Abby. E depois da Mad vinha Mackenzie, que era irmã da Mad, Kalani, e além da Kalani, por último agora foi o Brad, né? Farrar, na última temporada. Mas tiveram outras crianças que também ficaram nesse topo. Pouquíssimas ficaram nesse topo. Assim como tinham as mães preferidas, que era a Melissa, por ser mãe da Mad. A Marlene Matos também tinha esse fator como empresária de ter a preferida. A preferida dela, para quem não sabe, né? Quem é que não sabe quem é a preferida da Marlene? Era a própria Xuxa. O produto dela, que era maior do que todas. Tanto que a Marlene, ela cometeu um erro. Ela não investiu nos outros produtos dela. Ela tinha na mão dela Paquitos, as próprias gêmeas, né, que eram as irmãs Metralha, né, que eram duas moças com cabelo preto, brancas, mas de cabelo preto, né, que participavam do programa dela. Então, as duas, tanto Abby quanto Marlene, tinham as suas preferidas. A Marlene tinha também, dentro do grupo Paquitas, ela tinha as preferidas. Isso é claro, dá para ver de longe quais eram as preferidas. Preferida da Marlene, apesar de que eu vi a Juliana Baroni dando uma entrevista dizendo que a Xuxa reclamava, que as outras paquitas reclamavam que ela era uma das preferidas, pode até ser que seja, mas dá para perceber que outra também que era preferida não só da Marlene, mas também da própria Xuxa, era a Ana Paula, a Pituchita. Ela era a preferida. Aí vamos pensar que essas duas empresárias, elas têm muito em comum. Tanto que eu digo que se o show da Xuxa fosse um reality, ele seria Dan Simmons. De tão parecida que é a história dessas duas empresárias. Outro fator que também faz com que se igualem Marlene Matos e a Billie Miller é a questão dos não preferidos, das não preferidas, das garotas que ela não gostava. No caso da Abby, nós sabemos que é a Chloe. Depois da Chloe, deixa eu ver quem mais. Tiveram a Nia. Nia não era preferida. Eu não sei se pelo fato de ser a única menina negra do grupo, e ela não tinha mesmo muita técnica de balé. Na verdade, eu acredito até que Nia entrou meio que por cota no programa. E na última temporada teve uma garota chamada Sara, né? Mas não é a primeira Sara, uma segunda Sara que teve, que ela era assim meio parecidinha com a Chloe e tal. Aí eu acho que ela acabou meio que transferindo a raiva dela para Sara. E também para Gianina. Por que ela transferiu a raiva dela para Gianina? Por questão de que Mad e Mackenzie traíram ela. No caso, quando a Abby foi presa, Mad e Mackenzie pararam de falar com ela. Então, quando ela foi refazer o grupo e a menina que ela viu que tinha mais aquele jeitinho de Mad, ela já criou um ranço. Aquela menina que ela dança melhor, ela isso, ela aquilo.
meio que criou uma raiva daquela menina, da Gianina. É uma boa bailarina, mas ela é um pouco arrogante. No caso da Marlene, gente, dá pra ver de longe quem era as que ela menos gostava, que eram as que a gente menos via durante o programa. Até pelo fato, olha, a Kátia, das Paquitas, ela ficou quase um ano de teste, gente. É porque a Marlene não tava com muita vontade de botar ela no grupo. Tô sendo bem sincera. Aqui, pode ser que até que a Kátia veja. Marlene não tava com toda essa vontade. Se ela tivesse, ela tinha botado essa menina na... Sei lá, depois de uns 3 meses, a menina ficou quase um ano fazendo o teste. Outra também, que eu digo que ela não gostou, não quis pro grupo, não tinha vontade, foi aquela menininha que ia no show toda semana, caso que seria a primeira miúcha, né? Mas ela não chegou a ser contratada. Que foi a Monique, né? Monique Siqueira, se não me engano. A Monique, ela participava do show, ela sabia as coreografias da Xuxa, ela tinha roupa, ela tinha tudo, mas nunca Marlene colocou ela lá. Talvez por ser pequena, assim, ou talvez por não gostar das características da menina mesmo. Nunca colocou ela no grupo. Mas eu acredito que das garotas, principalmente eu tô falando da primeira geração, porque da nova geração já é diferente. Nova geração, ela tinha outra preferida, que é a senhorita Vanessa. E acho que ela menos gostava, talvez, da nova geração. Não consigo ver, parece que elas, como era um grupo mais assim, similar, elas eram tão meio... Apesar de não terem um cabelo loiro, eu acredito que a nova geração, elas tinham uma coisa assim meio modelo, né? Cada uma assim com aquele jeitinho e tal, elas meio que se destacavam, assim, igual, elas não tinha uma que brilhasse mais. Mas dá pra ver, eu já vi vários fãs reclamando que a Vanessa era a preferida da Marlene. Agora voltando à Abby. A Abby investiu muito na Mad, fez com que a Mad chegasse no topo, foi lá, fez clipe pra Cia e tudo, e ganhou poder. E quando a gente conhece uma pessoa, como é que a gente conhece uma pessoa? Quando ela alcança esse poder. E o que a Mad fez? Acho que não deu nem 2 anos que ela começou a trabalhar com a Cia. Foi o tempo que a Abby recebeu as primeiras denúncias e foi presa. Mad foi embora, ela e a Mackenzie, deixando a Abby sem nada. A mesma coisa Marlene. Marlene, ela desfez um grupo de paquitas por fofoca. Um grupo de paquitas que poderiam ser, sei lá, as novas Xuxas, as substitutas, alguém que estaria na manga dela, guardado lá para quando ela precisasse, a Xuxa me trocar, eu volto, eu coloco essa pessoa no lugar. Mas ela nunca pensou que a Xuxa ia largar dela, assim como a Abby nunca pensou que a Mad ia dar um chute na bunda dela. E aí é que vem o X da questão, gente. Xuxa e Mad deram um chute na bunda das duas, tanto de Abby, que no caso foi a Mad, e da Marlene foi a Xuxa. Xuxa deu um belo chute na bunda, ela nem fala mais com a Marlene. Eles são brigados, do mesmo jeito a Mad. A Mad, até a mãe dela entrou na justiça para proibir a Abby de falar no nome dela. E a Abby, deu para perceber que essa queda mexeu muito com ela, porque ela tinha tão assim feito na cabeça dela essa coisa de que eu vou fazer a Mad ser uma grande estrela e eu vou receber alguma coisa no futuro. Marlene também foi uma grande queda. Acho que se sobrou alguma pessoa apoiando Marlene, eu acredito que talvez a Bombom. Bombom é uma pessoa que eu vi falando bem da Marlene, porque das outras não vi ninguém falar. Engraçado que a Bombom era patinho feio, aquela que ela nunca colocou como paquita. Ela não foi uma paquita. Nunca teve a paquita negra no Brasil. Mas a Bombom, ela tem uma gratidão muito grande com a Marlene. Ela até fala com a Xuxa, ela ama a Xuxa, mas ela continua com uma certa amizade com a Marlene.
Ao mesmo tempo que a Abby também aconteceu a mesma situação, mas foi com outra pessoa, com a Jojo Siwa, né? Que a Jojo, ela continua com uma amizade com a Abby, mesmo que seja talvez por falsidade. E olha que a Abby meio que atacou ela no programa, porque realmente Jojo não era uma boa bailarina, não. Era uma menina bonita, mas não era boa bailarina. Foi, eu acho, mais uma coisa de marketing ter ela lá. Ela e Kendall. Kendall também entrou por beleza. Não é uma boa bailarina. O que eu quero dizer com isso? Gente, às vezes, essas empresárias assim que são duronas e tal, a gente pensa, ela é durona, ela tá resolvendo tudo e ela vai chegar lá no topo. Mas elas deixam de investir nas outras pessoas. A Abby deixou de investir na Chloe, deixou de investir nas outras bailarinas. Todas as outras bailarinas. Ela teve tanto talento na mão dela e ela mesma derrubava o talento dela, boicotava a Chloe. Da mesma forma que a Marlene. Ela tinha assim, a dedicação dela tão grande na Xuxa que ela acabou boicotando as outras pessoas que trabalharam com ela. Ela podia ter trabalhado mais os Paquitos, podia ter trabalhado mais as Paquitas, as primeiras mesmo, que se pareciam com a Xuxa, porque elas podiam bater de frente com a Xuxa. Mas não, elas se dedicaram, sabe? Esse é o erro de ser uma empresária muito durona, de não aceitar a opinião dos outros e pensar que você tem a galinha dos ovos de ouro. E a sua galinha... Diz que galinha não voa, né? Mas às vezes voa. Quando você abre, sei lá, a porteira, ela vai voando e vai embora, que no caso acaba acontecendo a traição, o fato da pessoa até se sentir assim triste, humilhada. A Marlene não gosta de tocar no assunto. A Abby, ela já toca no assunto e diz que as meninas foram ingratas com ela, porque a maioria delas não fala mais com a Abby. E as mães odeiam a Abby. E a Mad odeia mais ainda, assim como a Xuxa odeia muito a Marlene. E, bem, era só isso que eu queria falar sobre essas empresárias duronas, né? Elas parecem tão inteligentes, mas elas se esquecem. Você não pode concentrar numa pessoa só. Você tem que sempre estar pensando quem é que vai substituir aquela pessoa para mim, entendeu? E investir em todo mundo. Não concentrar só numa pessoa, porque senão você vai cair. Não ter preferidos, sabe? Nunca tenha preferidos. Bem, era só isso que eu queria falar sobre Abby Miller e Marlene Matos. E assistam Desse Monstro para ver como é parecido com as Paquitas. Eu acho muito parecido. Assim, situações que as Paquitas estão contando hoje em dia e tal, de situações de como a Marlene era, eu comparo muito com a Abby Miller, tá? Bem, era só isso que eu queria falar. Um beijo para todo mundo e tchau.